Olá, sejam bem-vindas ao canal Modelagem e Costura Objetiva, aqui em mais uma aula do mini curso de costura. Eu sou a professora Simone Ludovico, sua professora de costura aqui do canal. Bom, na nossa aula de hoje, nós iremos aprender a aplicar a manga na peça, tá? Eu vou estar ensinando aqui duas formas de você fazer essa aplicação. Basicamente, toda manga é aplicada da mesma forma, né? No caso da costura da manga na peça, salvo algumas exceções. Então, eu espero muito que vocês gostem. Já deixei aí nos comentários se você já sabia, se tinha dificuldade, como é que era pra você ou como é que é pra você a aplicação da manga. Eu espero muito mesmo que vocês gostem, né, entendam. Não esqueçam de deixar aí o seu like, né, de compartilhar se você gostou. Tem alguma amiga que também está iniciando na costura, tem dificuldade, a playlist aqui já está recheada, tanto da parte de costura quanto da parte de modelagem com a nossa professora Vânia, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, meninas, nós vamos agora, né, aprender a colocar, né, fazer a aplicação da nossa manga no corpinho. Então, eu tô aqui com uma manga curta, né, aqui tem marcação de bainha nesse molde já. Aqui nós temos a parte frente e a parte costas da nossa manga. A manga também é necessário medir o fio do tecido, tá, para ficar certinha, porque ela também pode entortar se tiver no fio errado. E eu já ensinei aqui no mini curso de costura, tem uma aula explicando sobre o fio do tecido, tudo certinho, mostrando como faz para você medir, então eu não vou mostrar aqui. Então agora eu vou só cortar aqui a manga para a gente começar a aplicação. Então aqui já cortei, como eu falei, nós temos o lado frente e costas. Aqui no lado frente eu vou fazer um pequeno pique para marcar que esse é o lado frente. Esse tecido, como tem avesso e direito muito parecido, eu vou marcar com giz aqui, que apaga com ferro, qual é o lado do avesso da minha manga, tá? Aqui também, o que nós iremos fazer? Eu vou juntar aqui as laterais e nós vamos marcar aqui o meio da nossa manga. Nós vamos fazer dois tipos de aplicação, tá? Nós vamos aplicar aqui com a peça ainda com a lateral aberta e com a lateral fechada, porque tem modelos que a gente necessita já de aplicar a manga pronta, e em outros modelos a gente pode aplicar ela aberta e depois estar costurando junto com a lateral da peça, certo? Então, para início de conversa, o que nós iremos fazer aqui? Passar uma costura de embebimento aqui na cabeça da nossa manga. Essa costura é uma costura reta em ponto largo. Aí vai depender da sua máquina, né? E também do tecido que você estiver utilizando. Quanto mais o tecido for fino e o ponto for mais largo, ele já vai ter a tendência de franzir, tá certo? Então, você precisa regular aí. Mas, geralmente, vai ficar entre 4 e 5, né, a largura aí do ponto pra gente fazer o embebimento. Então, agora vamos passar aqui essa costura. Lembrando que os moldes MCO tem margem de 1 centímetro e aqui nós vamos passar a costura de embebimento. Então, aqui, ó, passei aqui a costura, certo? Uma costura reta. Nesse caso aqui, como eu tô trabalhando com... é um tecido de camisaria, né? Mais fininho, como vocês podem ver, ele é até um pouco transparente. Então, eu passei na largura do número 4, tá? Aqui da minha máquina. Feito isso, eu tô aqui com o meu avesso, né, pra fora. Mas eu vou colocar aqui, ó, direito pra cima e vou juntar aqui as laterais. Essa lateral aqui, eu vou passar uma costura reta. Você vai aí alfinetar, tá? Pra firmar aqui as duas partes, e nós vamos passar costura reta, você vai fazer costura reta e costura de acabamento. A gente já vai deixar aqui a nossa manga preparada para ser aplicada no corpinho. Então, aqui, ó, passei a costura reta e passei aqui um acabamentozinho na zigue-zague. Então, aqui, agora a gente tem, ó, a manga. Aqui na manga, ela já tem uma marcação, né, que é pra onde a gente vai dobrar aqui a bainha. E aqui, a gente passa primeiro uma costura de acabamento, overlock ou zigue-zague, depois vai virar, né, aqui na marcação, ó, dobra aqui, ó, com alfinete. Dobra aqui o restante da minha manga. Você pode alfinetar também. E agora é passar uma costura reta. E aí a nossa manga vai estar pronta para ser colocada na peça, né? Prontinho. Fiz aqui a bainha, certo? Agora eu vou
desvirar aqui, colocá-la pro lado do direito, certo? E agora eu vou pegar aqui a minha peça, que é a blusa, né, com recorte que eu já havia costurado. Tô aqui com a minha blusa e estou aqui com a minha manga, tá? As duas com o direito, né, pra cima. Aqui eu tenho o lado frente, que é pra ficar com esse lado frente, tá? Então, aqui, ó, eu vou juntar. Aqui, ó, direito com direito, costura aqui da lateral com a costura aqui da lateral da manga. Então, vai ficar lateral com lateral e eu vou alfinetar aqui. Alfinetei, o que que eu vou fazer, ó? Vou colocar minha mão aqui por dentro. Vou pegar aqui a cabeça da manga, o ombro. E vou virar aqui pro avesso. Aqui vocês vão perceber que a minha manga tá sobrando, certo? Por isso que a gente passou a costura de embebimento. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar essa minha linha, a linha referente à bobina. Vou te dar aqui uma dica. Nesse caso que eu tô usando linha, né, diferente do meu tecido, mas quando você vai fazer uma peça, você vai fazer a linha com a cor mais próxima possível do seu tecido. Então, você faz o seguinte, quando for passar a costura de embebimento, deixa sempre a linha da bobina pro lado do avesso, tá? Porque aí aqui vai facilitar na hora de você fazer o embebimento. Então, agora a gente puxa, né? Ele dá esse leve franzido e a gente vai distribuindo. A gente vai distribuir de forma que ela reduza até o tamanho que a gente precisa, tá? Mas não é pra ficar franzido. Essa parte aqui da margem de costura, ela pode até ficar assim, parecendo que tá franzido, né? Babadando ali. Mas a parte da linha pra cá não pode ter franzido. Aqui eu tenho o meio da minha manga e eu coloco sempre, ó, tá vendo? 1 centímetro de margem de costura. Aqui onde termina a minha margem é onde eu coloco isso aqui. Por quê? Eu dou uma compensação pelo fato da cava costa ser maior que a cava frente, tá? Então, geralmente eu coloco 1 centímetro pra cá. Você pode medir, tá vendo? Agora, quando a gente coloca aqui, a nossa manga já, ó, já encaixou, tá certo? Então, aqui agora a gente pode passar a costura, né? Tanto a costura reta quanto a costura de acabamento que você estiver utilizando. Então, aqui, ó, manga aplicada, você vai verificar se não ficou com prega, se não dobrou alguma coisa. Estando assim, ó, olha o encontro das costuras, tudo certinho, pronto. Já temos uma manga aqui no lugar. Agora, se você tá com a sua peça aberta, você vai colocar ela para cima, tá? Com o direito para cima. Aqui assim. Pronto. Direito para cima. Desse lado eu tenho costas, desse lado eu tenho frente, tá? Venho aqui com a manga com o direito para baixo. Opa. Direito para baixo, aqui tá a parte de frente da minha manga, para frente da minha peça. Aqui, ombro, costas, eu passo 1 centímetro aqui e coloco aqui o meio da minha manga. Aqui a gente vai, ó, colocar aqui lateral com lateral. Aqui também. Você vai alfinetar. E aí, o processo de embeber a manga, que é a mesma coisa, tá, gente? O objetivo, né, de embeber é o mesmo, é fazer com que essa manga que tá sobrando aqui se encaixe aqui na minha cava. Então, aqui eu vou puxar da mesma forma como a gente fez com a manga fechada. Isso aqui não tem alteração. E aqui, ó, ela já vai encaixando aqui, ó, na cava. Da mesma forma que a parte da frente. Então, você vai passar a costura reta aqui, prendendo aqui a manga na cava. Então, aqui, ó, fizemos a costura, certo? Tá vendo? Aqui, ó, ele fica até meio franzido, mas é da costura pra cá, é só a parte da margem. A parte aqui da manga
Ó, ficou certinha, sem franzido, tá bom? Então, aqui, ó, a gente aplicou, certo? Você vai passar a costura de acabamento, tal, tudo certinho. Depois disso, você vai vir, ó, vai colocar aqui cava com cava. Então, ó, costura com costura. Aqui, barra com barra, lateral, vai alfinetar, ó, a lateral do corpinho e vai passar uma costura reta e costura de acabamento, né? Que você tá fazendo uma peça aí que vai ser usada, que não é aqui o meu caso. Então, aqui, ó, toda essa lateral, costura reta e costura de acabamento. Então, aqui, ó, fechei a manga, né? A manga junto com a lateral. Já fiz a bainha, que é da mesma forma que eu expliquei do outro lado, certo? Essa linha, gente, da costura de embebimento, você pode retirar, tá? Não tem necessidade de ficar na peça, não. E aqui nós temos a aplicação da nossa segunda manga. E fica assim. Aí você pode... O ideal é você saber fazer das duas formas, né? Porque, dependendo do modelo, às vezes é necessário fazer a aplicação da manga fechada, mas na grande maioria das peças dá pra você aplicar assim com a lateral aberta, que é um pouco mais prático, digamos assim, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Coloca aí nos comentários o que você achou, se você sabia, se você tinha muita dificuldade. E faça o teste aí com um retalho, que é super importante que você treine, né? Num retalho, né? Numa peça que ainda não é a peça que você vai usar, para depois você então fazer na sua peça mesmo, tá bom? Então, até a próxima aula.